Pai, nós estamos aqui, queremos agradecer o Senhor, ó Pai, pela Tua palavra, agradecer ao Senhor pela vida do Lan. Deus, eu creio que o Senhor tem coisas grandes, Deus, para falar conosco através da vida dele, algo que o Senhor já falou no coração dele, já ministrou no coração dele, Pai, e nós cremos nisso, Deus. Então, que nessa noite o Lan seja esse canal do Senhor, Pai, esse transmissor da Tua graça, da Tua palavra, do Teu amor, Pai, e que nós possamos, Deus, receber de tudo quanto o Senhor, Pai, falou com ele, Pai. Deus, não permitas que nada, Deus, roube esse momento, nos atrapalhe de seguir e receber, Pai, tudo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Pai. Nós queremos Te ouvir, Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Graças e paz a todos, boa noite, amém? Graças a Deus. Gostaria de pedir para vocês abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Nós estamos no tema do ano falando sobre a presença de Deus, amém? E Deus já vinha um tempo falando algo no meu coração, antes mesmo de eu saber que eu iria estar ministrando hoje. A gente fica até meio, tem hora que fala, Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja, né? Irmãos, estou com uma coriza hoje aqui, então vocês me perdoem, tá? Eu estou falando, né? E na hora do louvor não tá, eu estava antes lá em casa, aí começou o louvor, parou e agora começou de novo. Então, de repente, vocês me perdoem aí. Mateus, no capítulo 16, do versículo... Vamos ver aqui, todo mundo abriu, só eu que não? É estratégia. Versículo 13 em diante. Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. Fala assim, ó. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhes foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós estamos no ano com o tema geral, a presença de Deus. O Harrison ministrou na semana passada, né? E foi uma bênção, graças a Deus. E eu acredito que Deus vai falar muito nos nossos corações por meio de tudo aquilo que, segundo sua vontade, né? Por meio de tudo aquilo que Ele vai ministrar no nosso coração durante esse ano. E como eu estava falando, essa palavra era algo que Deus estava ministrando no meu coração. E eu orando a Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja, que não venha ser algo, né, particular, algo que eu quero, que eu gosto, mas que seja algo vindo do Senhor. E nessa mensagem, ela é uma mensagem que particularmente sempre ministrou muito no meu coração, a respeito de quem é Jesus. Quem é Jesus? Porque muito da presença de Deus também está conectado, ligado em reconhecer e conhecer quem Ele é. Muito tempo atrás, eu li um texto de João no início ali, no capítulo 1, 2, não me lembro, mas aonde João Batista, ele está ministrando e as pessoas perguntam para ele quem era o Cristo. E ele pergunta, ele fala, se ele era o Cristo, né? Ele fala, eu não sou o Cristo.
Ele fala, mas se você não é o Cristo, você não é nenhum dos profetas, por que você está batizando? E aí João Batista responde, eu batizo com água, mas tem um no meio de vocês que vocês não conhecem, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E isso é uma palavra que eu carrego muito no meu coração, às vezes vocês vão ouvir eu repetindo ela várias vezes aqui. Mas o que acontece é que João Batista está falando lá é o seguinte, olha, Jesus está no meio de vocês. Aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo está no meio de vocês, porém vocês não o conhecem. Ou seja, a presença do Deus encarnado, embora Jesus começou o ministério dele com 30 anos, já estava lá. E quando Jesus começa o seu ministério ali, Mateus 4, Lucas 4, as pessoas quando viam ele ministrar, e ele abriu aquele livro, né, de Isaías, onde ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, as pessoas ficavam falando, não é esse o filho do José? Não é esse o filho da Maria? Então eles não reconheciam a presença do Deus encarnado, porque não conheciam de fato quem ele era. E nesse texto que nós lemos, Jesus ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Jesus ele diz, quem os outros dizem que eu sou? Quem é Jesus? Essa é uma pergunta que eu me lembro, as pessoas têm mania, né? Esses programas de televisão ou pergunta e resposta, né? Defina Jesus em 2 palavras. Defina tal fulano em uma palavra. Eu falo uma palavra, você fala outra que vem na sua mente. E se você fosse definir com as suas palavras quem é Jesus, o que você falaria? Se colocando no lugar dos discípulos. Jesus ele não estava aqui deprimido. Jesus ele não estava precisando de palavras de afirmação, preocupado com o que as pessoas estavam falando dele. Olha, o que os outros falam de mim? Eles estão falando bem? Eles acham que o meu ministério está bom? Eles acham que... O que as pessoas estão falando? E aquela pregação lá, o que vocês acham? Dá um feedback para mim. Porque se for o caso, eu dou uma mudada. Jesus não estava nem aí com isso. Não era esse o intuito da pergunta dele. Não era esse o intuito. Ele não estava precisando de palavras de afirmação. É igual como nós aprendemos sobre aquelas 5 linguagens do amor, né? Onde uma é dar presente, toque, tempo de qualidade, prestação de serviço e palavras de afirmação. Olha, você está demais hoje. Jesus, olha, o Senhor pregou hoje para arrebentar. Jesus, que cura poderosa foi aquela, hein? Meu Deus do céu. Jesus não estava querendo ouvir isso. Ele estava apenas perguntando o que as pessoas estavam falando dele, e existe um ensinamento por trás disso. Jesus estava querendo mostrar algo, e aqui nós precisamos aprender algo, que a multidão, ela definia, olhando para Jesus, definia ele diferente do que ele se apresentava. Ou seja, as pessoas olhavam para Jesus e projetavam algo em Jesus. E o que eles comparavam Jesus era só profeta top. Não era pouca coisa, não. Não era, sei lá, Elias, João Batista, Jeremias. Era só diretoria. Ele não, aos nossos olhos, eles não estavam querendo rebaixar a multidão, mas eles viam algo em Jesus diferente do que ele, de fato, era. E Jesus ele também pergunta aos seus discípulos, como vocês me veem? Como que nós, como discípulos de Jesus, enxergamos eles e a partir da onde? Jesus ele tinha uma preocupação muito grande com seus discípulos e ele sabia algo interessante. Se você voltar um pouquinho do texto que nós lemos, a partir do versículo 5, Jesus ele começa a discutir com os fariseus e com os saduceus, e ele dá uma instrução para os discípulos, no versículo 5. No versículo 6, Jesus fala assim para os seus discípulos: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí os discípulos ficam doidos. Fermento? De burrão, né? Será que é porque nós não compramos pão? Será que nós chamamos e faltou pão, está faltando alguma coisa, e agora o que nós vamos fazer? E aí Jesus fala para eles: vocês são burros. Vocês não viram o milagre que eu acabei de fazer, multiplicar os pães, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu sou capaz de fazer. É claro que eu não estou falando de pão.
E aí os discípulos, tá. Agora entendi, é igual nós mesmo. Demora para cair a ficha. Aí fala, Jesus estava falando para eles tomarem cuidado com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Uma das coisas mais poderosas que tem, que muda a vida das pessoas, para bom ou para ruim, sabe o que é? Ensino. Jesus ele compara o ensino com o fermento. Ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus. O que o fermento ele é capaz de fazer? É um pouquinho de fermento em uma massa, mistura, um pouquinho só, não precisa muito. Mas se misturar bem misturadinho, fizer bem feito, na temperatura correta, o bolo ele cresce, o pão cresce. Ele é capaz de misturar em toda a massa e fazer com que toda a massa cresça. E Jesus compara essa função do fermento com o ensino. Cuidado com o ensino dos fariseus. Jesus, durante o seu ministério, o ministério de Jesus ele era baseado no ensino. Ele ensinava na sinagoga, ensinava na rua, ensinava em casa, ensinava na beira do lago, na beira do mar, dentro do barco. Ele ensinava. Ele curava os enfermos, falava por parábolas, depois explicava tudo. Tudo que ele fazia, depois ele tinha que ensinar por que ele estava fazendo. E ele ensinava o que ele estava fazendo. E uma preocupação que Jesus tinha com os seus discípulos era a respeito do engano. A respeito do engano. Ele fala em Mateus 24, no versículo 3 e versículo 24, cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e tem mais, realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. O apóstolo Paulo, ele seguindo nessa mesma linha, falando a respeito dos últimos dias, da vinda do Senhor, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, versículo 2 e 3, ele diz, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Uma das preocupações com os líderes que nós temos, em todas as cartas, se você ler a carta do Novo Testamento, é a respeito do engano. A respeito do engano. Por que Jesus ele tinha essa preocupação? Porque ele sabia do poder do ensino bom e também do ensino mal. Ontem nós estávamos conversando aqui, antes, gravando o vídeo, né? E aí, algo que é interessante, Satanás, você vê, hoje em dia a gente não vê mais algo como antigamente, aquela questão de manifestações, né? Antigamente todo culto tinha um demônio manifestado. Todo culto tinha um lá que entortava. Eu lembro quando nós íamos na igreja, tinha uma irmã específica. Sempre tem um irmão específico, né? Aquela que sempre... Sabe aquele irmãozinho que sempre cai? Aquele irmãozinho que ora andando. Tem uns irmãos característicos que tem aquela uma que sempre manifesta. E tinha uma irmã específica na igreja, muito tempo atrás, que quando ela entrava na igreja, nós falava, o bicho vai pegar hoje. Lembra aquele negócio do vai e volta mais 7? Aquela irmã representava isso muito bem. Ela ia lá e não era fingimento, não. Você vê que os olhos viravam, a voz engrossava, o bracinho que era do tamanho assim, um bambuzinho. Nossa Deus do céu, que força que é essa? Mas hoje em dia não se vê mais isso. Porque parece que uma das coisas que desvia a pessoa não é mais essas questões. Está aqui, ó, na mente. Hoje em dia, a coisa mais difícil de se fazer é você mudar a opinião de alguém com uma verdade. Até a gente estava conversando, é por isso que a liderança, hoje, nós como cristãos, de modo geral, nós temos que nos preparar. Porque nós vamos receber muitas informações que fazem sentido. Informações que são, muitas vezes, até comprováveis, entre aspas. Eu estava assistindo um vídeo nessa semana na internet, um pastor defendendo uma tal da teologia inclusiva, e ele começa a pegar um monte de pontos. Não, porque no hebraico a cultura, porque isso, fez uma salada e pôs na mesa. E a gente que olha
e muitas vezes talvez não conhece aquilo ali, fala, poxa, não faz sentido esse negócio? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu, eu gostaria que vocês abrissem comigo em 2 Coríntios, no capítulo 11. Segunda Coríntios, no capítulo 11. Versículo 3 e 4. Fala assim, ó. 2 Coríntios 11, 3 e 4. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Olha que o apóstolo Paulo continua preocupado com a igreja de Corinto. Ele fala o seguinte, olha, o que eu receio é que, assim como a Eva foi enganada, porque Satanás ele é astuto, ele engane vocês e corrompa a mente de vocês, o entendimento de vocês, o pensamento de vocês. Quando nós olhamos a palavra arrependimento no grego, essa palavra ela é metanoia, que significa mudança de mente. Quando nós pregamos arrependimento para as pessoas, qual que é o resultado desse arrependimento? É uma mudança de mente. Uma pessoa só é capaz de se converter quando ela se arrepende, porque a mentalidade dela a respeito da vida que ela está levando mudou. Por que muitas pessoas choram, mas não abandonam a vida de pecado? Porque não houve um arrependimento, uma mudança de mente. E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Jesus ele está perguntando para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou e quem vocês agora dizem que eu sou? E aí Pedro ele fala o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: ô Pedro, muito bom, bom aluno. E aí ele fala para ele: você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Há três perspectivas de o que seria essa pedra, porque alguns vão falar que esta pedra Jesus está se referindo a ele. Pedro, você é Pedro, Cefas, ou pedaço, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra que sou eu vou edificar a minha igreja. A segunda perspectiva é que essa pedra significa a revelação que Pedro teve. Sobre esta mesma revelação que você teve, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, todos aqueles que confessarem com a boca aquilo que você está confessando, ele vai ingressar na igreja. Ele vai fazer parte dessa família espiritual. É por isso que quando vai batizar, a gente faz aquela confissão de fé. Você crê, é como se fosse isso. Você declara a mesma fé, aquela que quando a igreja foi iniciada, essa revelação de quem era Jesus. Você crê que ele é o enviado de Deus, o único Salvador, morreu pelo nosso pecado, ressuscitou no terceiro dia. Romanos 10, aquele que com sua boca confessar, com o seu coração crer que Jesus Cristo é o Senhor, morreu e ressuscitou no terceiro dia, esse será salvo. Então essa é a segunda perspectiva, essa pedra. E a terceira, que é mais comum dentro da igreja católica e um pouco da linha do cristianismo protestante, muito pequena, é que esta pedra é Pedro. E aí Jesus está estabelecendo ali o primeiro Papa, né? E que não faz sentido para a gente. Mas alguns cristãos entendem que é Pedro, mas não caminha nessa área do Papa, vai para outros caminhos. Mas o que Jesus está fazendo ali? Ele está estabelecendo a igreja dele por meio de uma revelação de quem ele é. Jesus, ele estabelece, ele inicia a igreja por meio de uma revelação de quem ele é. E qual é o cuidado que Jesus e o apóstolo Paulo está tendo com a igreja? De que a igreja não venha a ser
enganada, porque o intuito de Satanás para destruir a igreja é o quê? Distorcendo quem Jesus é. Porque se a igreja inicia com a revelação real de quem ele é, um dos jeitos de combater a igreja é distorcendo para aqueles que confessam quem é Jesus. E aí, essa pergunta, quem é Jesus? Nós respondemos com uma outra pergunta. Para quem? Quem é Jesus? Para quem? Porque para uns, ele é Jeremias, ele é Isaías, ele é Elias, ele é João Batista, ele é sei lá, Allan Kardec, ele é sei lá o que. Muitas pessoas assumem ser o Cristo. Tem o Henri Cristo. Tem uma religião que surgiu, acho que não sei se é no México, na Espanha, mais de 3 milhões de seguidores, aonde o rapaz fala que ele é a encarnação de Cristo. Então, quem é Jesus? Para quem? Por que Jesus está falando isso? Muitas pessoas, elas se deparam com Jesus, mas elas se apropriam de uma parte de quem Jesus é, e elas esticam essa parte e faz dela o todo. Ou seja, é um Jesus fragmentado. A cultura faz isso. A política faz isso. Eles não querem o Jesus todo. Eles querem apenas uma parte. Quem é Jesus para você? Jesus para mim é essa partezinha aqui. O resto aqui eu não quero não. Porque não condiz, não bate com aquilo que eu creio. Vocês entenderam? Na política é feito isso. A esquerda se apropria de Jesus para defender aquilo que ela defende. Não, Jesus ele é comunista. Jesus era socialista. Jesus amava os pobres igual nós. Ou seja, pega um aspecto e faz daquilo lá uma bandeira. Por quê? Quando Jesus passa a ser um homem mais importante do mundo, é claro que eu quero que ele defenda aquilo que eu acredito. Só que isso não é um todo. A direita também faz isso. É por isso que tanto direita quanto esquerda não representa os cristãos. Nós somos representados, nós defendemos a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo. Obviamente, nós podemos ter preferências partidárias, preferências de maneiras de governo, aquilo que nós entendemos, segundo a informação que nos chegou, mas nós não devemos levantar essa bandeira porque ela é insuficiente. O que transforma o Brasil não é a direita nem a esquerda, mas é o Evangelho de Jesus Cristo. É a confissão àqueles que confessam de fato que Ele é o Senhor. Porque Ele não pode ser Senhor, um Senhor fragmentado. Ou Ele é Senhor de tudo e governa, ou Ele não é Senhor de nada. E a arte faz isso, a cultura faz isso, a política faz isso. Jesus dos pobres, o Jesus dos negros, dos empresários. Hoje Jesus é o culto dos empresários, o Jesus dos empresários vai abençoar e vai honrar. Jesus dos gays. Já viu que as pessoas falam assim, não, porque o meu Jesus não é assim. As pessoas elas têm um Jesus particular, é por isso que elas continuam na igreja, mas não abandonam a cachaça. Elas continuam na igreja, mas não abandonam uma vida de pecado, porque é ainda uma fragmentação do Cristo, porque esse Cristo, Ele não vai me corrigir, porque Ele não é um Jesus completo, inteiro. Vocês estão me entendendo? Então quem é Jesus? Tem o que as pessoas falam, tem o que os discípulos falam, e para nós tem o que a Bíblia fala para nós. Quem é Jesus? Qual tem sido a nossa fonte de conhecimento a respeito de quem Deus é? Uma das coisas que nós vamos aprender no estudo do Apocalipse, e um cuidado que nós devemos ter, é exatamente esse, é que nossa base escatológica não seja o Jornal Nacional. É que a nossa teologia, nossa escatologia não seja baseada nas notícias que a notícia apresenta para nós, que o jornal apresenta, mas esteja baseado na palavra, aquilo que Jesus nos disse, e não ficar nisso. Essa semana eu ouvi dizer que tem um rapaz que já tem um calendário da volta de Jesus, e ele já sabe quando que Jesus vai voltar. Ele é o cara.
Jesus, enquanto em vida, ele fala, nem o Filho sabe. Eu acredito que Jesus encarnado não sabia, mas obviamente ele sabe hoje, porque ele já foi assunto aos céus, ele está glorificado, assentado à direita de Deus. Mas é esse o cuidado que nós temos que ter, ir direto na fonte. Por quê? Porque as pessoas têm criado uma caricatura, mas não é isso que Jesus quer da igreja, não é isso que Jesus quer de nós. Se você abrir comigo em Atos capítulo 17, Atos 17, Atos 17, versículo 29. Atos 17, 29, fala assim, ó, o apóstolo Paulo pregando em Atenas, e ele começa a falar a respeito de Deus, ele diz assim: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feito pela arte e imaginação do homem. As pessoas têm criado um Deus segundo as suas próprias imaginações. Ah não, meu Jesus, ele é assim. Ah não, Deus, ele não faz sentido, sem base bíblica nenhuma. O mundo tem feito isso. O mundo tem querido viver a sua maneira, e segundo o Deus que eles imaginaram, que não é o Deus da revelação bíblica. Só que tem um porém. Jesus, quando ele dá o alerta para os seus discípulos, e o apóstolo Paulo e todas as outras cartas do Novo Testamento, ele está alertando a igreja. O mundo já está no engano. Ele já está com os seus olhos fechados. Mas o alerta é para a igreja. Se você abrir comigo em Êxodo 24. Êxodo 24. A gente vai ler o 24, depois a gente vai pular lá para o 32, rapidinho. É o 24, 12, 14. Fala assim, ó. 24, 12 a 14. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte e venha até mim. Fique aqui e eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Essa foi a instrução para Moisés. Aí Moisés deu uma outra instrução. Moisés partiu com Josué e seu auxiliar e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Ou seja, antes de Moisés subir para o monte, ele deu uma instrução: fica aqui, espera. Se tiver alguma questão, tá Arão, tá Hur aí. Aí o que acontece? No capítulo 32, no versículo 1 e 2, o povo estava impaciente. Moisés subiu. E quem que gosta de esperar aqui? Levanta a mão. Você marca, sei lá, a pessoa encontrar 7 horas, 7h15 nada, 7h20 nada, 7h30 nada, 7h40 nada, 8 horas nada. Você começa a fazer o quê? Ligar. Começa a ligar. Quem que gosta? Ninguém gosta. E aqui o povo, eles estavam nessa vibe mesmo. Olha o que eles falam para Arão. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhes disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos se ele aconteceu. E respondeu Arão: tirem os brincos de ouro e de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, tragam-nos a mim. E todos tiraram os brincos de ouro e os levaram a Arão, e ele recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Então disse:
eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. O Senhor está em letra maiúscula, não está? Por quê? Porque Moisés ele estava se referindo de fato a Deus. A palavra, o tetagrama, né, que era escrito ali, não era pronunciado, e geralmente eles, quando está essa palavra em letra maiúscula, se referia a Deus. Ou seja, eles miraram numa adoração a Deus, acertou no bezerro. Eles pegaram o brinco de ouro, construiu, eles que tinham ali, saíram do Egito, Deus manifestou aquelas pragas todas lá, e fizeram tudo aquilo ali. Êxodo 20 vai falar dos mandamentos ali que Moisés recebe, e quando Moisés sobe no monte, qual a primeira coisa que eles fizeram? Quebra o primeiro mandamento. Não é só isso. Eles quebram o primeiro mandamento, mas Arão, ele fala, ele levanta um altar, e ele fala assim, amanhã vai ter uma festa dedicada ao Senhor. Eles construíram um ídolo, mas eles pensavam estar prestando adoração ao Deus verdadeiro. E é muitas vezes isso que acontece. As pessoas, elas criam uma imagem de quem é Deus segundo a sua imaginação e suas próprias necessidades, e pensam estar adorando a Deus. Elas caminham sozinho, e quando elas querem, elas fazem de algum aspecto de Deus um alicerce para basear os seus erros, as suas falhas, a sua falta de caminhada, de devoção a Deus. E o pior, em nome de Deus. Foi isso que Arão fez. Ele adorou um ídolo em nome de Deus. Eu desobedeço a Deus em nome de Deus. Olha que não faz sentido. Mas quando nossa mente ela está sem as informações ou a revelação, é isso que nós fazemos. Quando não há uma mudança de mente, é isso que nós fazemos. Só que tem um perigo, porque o que vai acontecer? Esse Deus que nós criamos, muitas vezes, Ele não vai repreender a gente. Por quê? Ele é um Deus da minha própria. Então eu estou sempre certo. Ele nunca vai me corrigir. Eu vou estar sempre certo. E outra coisa, eu nunca vou ser transformado por Ele, porque até quando eu reconhecer que eu errei, esse Deus que eu criei, Ele não corrige, porque Ele é é uma delícia. Então eu não sou transformado. Mas qual que é o grande perigo? Esse Deus também não tem poder para me salvar. Ele não me salva, porque Ele é incapaz. Ele é fragmentado. Ele é diluído. Ele misturou a essência misturado com água. É aquele suquinho maguari. Tem muita gente, vamos misturar com água para render, senão não vai dar. Então Ele não tem poder para nos salvar. Alguns chegarão naquele dia, Jesus falando, dirão: Senhor, Senhor, no seu nome nós expulsou o demônio, nós curamos enfermos, falamos em outras línguas. Jesus não está falando que de fato aquilo que aconteceu. Ele está falando que as pessoas chegaram lá falando que fizeram. Se fizeram mesmo ou não, não tem como nós saber, mas eles tiveram a audácia de chegar diante de Deus e falar que fizeram. Mas Jesus fala para ele: eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Eles não tiveram obediência ou revelação para abandonar a sua vida de pecado. Embora eles pegaram um aspecto do Senhor e fizeram desse aspecto os dons que nós estamos aprendendo aqui, a sua bandeira, o seu escudo, o seu todo. Esse é um grande problema. Mas qual é a solução para esse problema? Porque eu não vim aqui só apresentar um problema. É um problema da atualidade isso. Um Deus fragmentado. Jesus que Ele apoia. Nós tem demais isso, gente. A gente tem que tomar cuidado. Ele apoia parte daquilo que eu também apoio, aquilo que Ele não quer,
é porque não faz sentido hoje. Nós precisamos reinterpretar. Qual que é a solução para o problema desse Jesus fragmentado? Vira para o irmão do seu lado e fala assim, ó, revelação. Para o outro não ficar com ciúmes, fala do outro lado, revelação. Qual que é o problema? Qual que é a solução para esse problema? Revelação. Quando muitos atribuíram a Jesus alguém que ele não era, embora eles estavam vendo ele, Pedro ele fala o seguinte: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus fala para ele: bem-aventurado é você, feliz é você, porque não foi carne nem sangue quem te, mas foi meu Pai que está nos céus. Foi Deus. Pedro e os outros discípulos, eles tiveram uma revelação de quem Jesus era. Eles caminhavam tão próximo de Jesus que eles viram Jesus de fato na sua essência. Não significa que eles não iam errar. Não significa que eles não iriam falhar. Inclusive falharam. Não significa que eles não iam muitas vezes vacilar, e vacilaram. Mas eles tiveram uma revelação. Eu gosto daquela passagem que Jesus está começando o seu ministério, ele está chamando seus discípulos, em João mesmo. E aí Filipe vai correndo até Natanael e fala: Natanael, eu encontrei o Messias, aquele que nós estávamos esperando, o profeta, ele é de Nazaré. E aí Natanael fala o seguinte: pode vir alguma coisa boa de lá? Tem lugar que não vem coisa boa não. As pessoas falam: pode surgir uma coisa boa lá do Santo Antônio? Pode? Bereia aí, ó. E aí ele fala o seguinte: pode vir uma coisa boa de lá? E Filipe responde: venha e vê. Você vai ver com os seus olhos. Você vai experimentar você mesmo. Você vai ouvir. Você vai tocar. Você vai palpar. Você vai caminhar. E quando Natanael está chegando até Jesus, Jesus fala para ele: tem aí um israelita que não há falsidade. Tem um comentário bíblico que chama The Chosen. Ele cria uma história lá, né, que Natanael está lá sentado, pondo fogo lá na planta que ele projeta, né? E ele está triste: o Senhor não está me vendo. E aí Jesus fala para ele: eu te vi debaixo da figueira. A Bíblia não afirma isso, né? É uma licença poética que o pessoal fala, né? Não fere nem desfere. É neutro. Nós não podemos acreditar que aquilo de fato aconteceu, que a Bíblia não fala. Mas eles criaram para fazer um contexto. Tudo é aí, tudo tranquilo. A gente só não pode canonizar isso. Mas Jesus fala para ele: eu te vi sentado debaixo de uma figueira. E o que o Natanael responde? Tu és o Messias, tu és o rei de Israel, aquele que haveria de vir. O que ele teve ali? Uma revelação. E aí Jesus fala para ele: só porque eu falei isso? Filho, vou falar um negócio para você. Você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oh, aleluia! Isso aqui não é nada, cara. Isso aqui não é nada, tem muito ainda. Revelação. E isso mostra a medida que nós vemos e contemplamos, e ele é revelado a nós, isso vai implicar na nossa devoção a ele, naquilo que nós entregamos, porque agora nós não vamos mais olhar para um Jesus fragmentado, criado, imaginado segundo as nossas próprias imaginações e necessidades. Mas a revelação, ela implica em devoção. Se nós abrirmos de novo o livro de 2 Coríntios, gostaria que você abrisse comigo lá. 2 Coríntios 11, 3 e 4. Quase acabando, tá? Segundo Coríntios 11, 3 e 4. O mesmo texto que nós lemos no início. O que Paulo escreve: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou com astúcia a Eva, a mente de vocês seja corrompida e desvie a sua sincera e pura devoção a Cristo.
Por quê? Porque se alguém lhes pregou um Jesus que não é aquele que pregamos, ou acolhem um espírito diferente do que acolheram, um evangelho diferente que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Ou seja, quando nós somos enganados por Satanás, o que ele faz? Ele pega várias verdades, põe um pouquinho de mentira, um pouquinho de verdade meio misturada, mistura com tudo, fica aquele bolo de frutas misturada, e você come e está com gosto de verdade. Tem um temperinho a mais, ele só que eu não gostei muito, mas dá para engolir. A mente fica corrompida. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: a sua sincera e pura devoção seja corrompida. Ela vai ser corrompida. Por quê? Porque vocês estão com a mente corrompida. Vocês foram enganados. Vocês foram pregados a vocês um Jesus que não é aquele Jesus que nós pregamos. Não é o Jesus das Escrituras. Não é o Jesus bíblico. O Evangelho também não é outro. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai falar: se alguém ou um anjo lhes pregar um Evangelho diferente do que nós pregamos, seja maldito, anátema. Vocês não podem tolerar. E isso implica diretamente na nossa devoção. O apóstolo Paulo, olha o que um entendimento errado faz. O apóstolo Paulo, em devoção a Deus, perseguia os cristãos. Jesus ele fala: olha, muitos vão vir perseguir vocês das sinagogas, achando que fazendo isso estarão prestando um culto a um entendimento errado de quem Jesus é. Vai implicar uma devoção totalmente errada. Você vai mirar em Deus, você está no bezerro. E o apóstolo Paulo matava. O que os muçulmanos fazem hoje? Esses radicais, eles pensam estar prestando culto a Deus. A mesma coisa que o apóstolo Paulo fez. Mas quando que o apóstolo Paulo ele foi transformado? Quando ele teve estava ele no caminho de Damasco, indo, levando cartas para perseguir os cristãos. De repente fez um clarão no caminho e ele cai do cavalo. E aí alguém fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E na mesma hora ele fala: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu imagino na cabeça de Paulo as coisas não fazendo nem sentido. A revelação de quem Jesus é faz isso com a gente. A gente perde a noção de tudo. As coisas não fazem sentido. Aquilo que a gente cria achando ser bom, descobre que é ruim. Achando que está fazendo bem, descobre que é mal. Revelação. O ano da presença de Deus também é um ano onde nós queremos que Ele se revele para nós. E o apóstolo Paulo ele foi transformado por essa revelação. Ele ficou 3 dias em jejum, cego. E aí Ananias vai lá orar por ele, ao ponto de que a partir daquele dia ele não continuou a vida dele mais normal. Ele não continuou normal mais. Ele ficou doido. Ele ficou doido. Ele ficou louco. Porque quando ele teve aquela revelação de Jesus, ele falando: eu sou Jesus, quem você persegue, tudo que ele aprendeu virou água. Talvez na cabeça dele era: não, só faz sentido isso que eu vi se a pregação dos cristãos estiverem correta. E ele percebeu que a vida toda ele estava enganado. A mente dele foi corrompida, a devoção pura e sincera foi desviada. Eu me lembro daquela passagem do pecador, da pecadora e do fariseu, Simão. O fariseu, ele chama Jesus para jantar na casa dele. De repente entra uma mulher prostrada ali em adoração. Ele começa a chorar, começa a debruçar aos pés de Jesus, enxugar com os cabelos as lágrimas que ela derramava. E aí o fariseu, ele queria um aspecto de Jesus só. Ele fala o seguinte: se ele for um profeta, ele vai saber que aquela mulher é uma pecadora. Ele vai saber. Ou seja, ele pegou uma característica de Jesus, fragmentou, separou dos demais e esticou. O que ele queria? Um profeta. Mas o que será que fez aquela mulher se prostrar
nos pés de Jesus, desrespeitando tudo, toda a tradição que não podia impedir, que impedia que ela fizesse aquilo. Revelação. Ela viu alguma coisa, cara, que fez ela abandonar tudo, perdeu a vergonha, perdeu a noção do perigo, mas ela entrou. E o que Paulo viu? O apóstolo Paulo, na sua segunda carta, depois se você quiser continuar lendo, no capítulo 12, a palavra de Deus fala que ele viu, ele foi no terceiro céu. Ele foi no terceiro céu. Mas eu fico olhando aqui para esse céu aqui, eu fico, Deus, o rapaz foi no terceiro. E ele diz que ele viu coisas que não é lícito ao homem falar, coisas inefáveis, coisa maravilhosa, e que se ele fosse descrever, ele descreveria, é indescritível. Não tem como falar. Qualquer palavra que eu fale não vai expressar de fato aquilo com clareza, aquilo que ele viu. Mas depois disso, ele escreve a carta. Percebe uma coisa, em Atos, no capítulo 9, ele tem uma revelação de Deus, de Jesus. Isso não é algo que acontece somente no primeiro encontro da nossa conversão, mas é algo que ela deve acontecer progressivamente. A revelação de Jesus é algo que nós progressivamente buscamos. E em um determinado momento da caminhada do apóstolo Paulo, ele teve mais essa revelação. Ele viu o terceiro céu, viu coisas que não tem como falar. Mas depois disso, se eu visse o terceiro céu, já estava bom para mim. Nossa, eu dava um jeito, falei, Senhor, me mata agora que eu quero ir. Pelo amor de Deus. Mas ele escreve a carta à igreja de Filipos. E quando ele escreve essa carta, ele está preso. E eu não sei vocês, mas alguém em situação de cadeia, a única coisa que a pessoa quer é sair de lá. E a prisão romana, de alguma forma, permitia que ele ainda escrevesse as suas cartas. E ele fala no capítulo 3, versículo 7 ao 10. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu considero tudo como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Ele falou assim, aquilo que eu vivi antes da revelação, vale nada. Esterco, cocô. A palavra traduzida na linguagem de hoje. Adubo. E ele fala, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus. E se perguntasse para ele, Paulo, o que você quer, cara? Você teve revelação, você teve uma manifestação de Deus sobrenatural. E aí o versículo 10. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Esse cara, ele viu Jesus, cara. Esse cara, ele teve uma revelação que poucas pessoas tiveram. E se perguntasse para ele o que ele queria, ele fala, eu quero conhecer Cristo. Ele queria mais. Nossa, a nossa oração, ela tem que ser o seguinte, todas as manhãs, Espírito Santo, revela Jesus para mim. Amém. Espírito Santo, revela mais quem Ele é para mim. Jesus, Ele fala, eu vou enviar o Consolador, Ele vai falar tudo o que eu vos ordenar. Ele não vai falar de si mesmo, Ele vai falar de mim, eu vou mandar para Ele. O Espírito Santo aponta para Jesus. Ele se revela para nós. E nós somos atraídos a Ele em devoção. Ele se revela ainda mais. E à medida que a revelação vai aumentando, nossa devoção a Ele ainda vai aumentando mais. Nós vamos livrando de algumas coisas. Não, isso aqui é igual esterco. Por quê? Se eu continuar com isso aqui, não vai caber mais dele. Então esse ano da presença de Deus também é um ano da revelação de quem Deus é. Não somente algo que Deus vai fazer em direção a nós, mas é uma resposta que nós vamos dar em direção a Ele.
Essa palavra não é uma palavra para super crente. Não é uma palavra especial para crente especial. É uma palavra bem meia boca para mim mesmo, para crente igual eu mesmo, meia boca. Porque eu preciso. Eu falo assim, Jesus, revela para mim. Tem hora que eu fico perdido, a cabeça mil, sem saber que tem 28 trilhões de coisas, de caminho. Eu falo, Senhor, a vontade mesmo é de ficar parado mesmo. Porque eu não sei o que fazer. Mas se revela a mim, Jesus. Isso não é para pessoas especiais, super crentes. É para mim. É para nós. É para a igreja. É para aqueles que de coração, de fato, desejam uma revelação de quem Jesus é, por meio da oração, por meio da devoção, por meio do estudo da palavra de Deus. Por isso que é importante nós amarmos a palavra de Deus. E o Espírito Santo é quem vai revelar isso. É o Espírito Santo que vai abrir os nossos olhos. Para encerrar, o último texto. 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18. Fala assim, ó. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Com a face descoberta, cara. O véu foi retirado. Agora nós podemos olhar para Ele. Nós tivemos uma revelação de quem Ele é. E quem que fez isso? O Espírito Santo. É por isso que nós devemos orar para o Espírito Santo. Revela Jesus para mim. Porque nós vamos cada vez mais, com glória cada vez maior, conhecendo quem Ele é. E aí quando alguém perguntar quem é Jesus, não é algo que eu fale, algo que possa ser encontrado no Google, mas é algo fruto de um relacionamento pessoal com Ele. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Então que nessa noite eu faço uma pergunta: quem é Jesus? Se Jesus tivesse fazendo essa pergunta para você agora, assim como Ele fez para os discípulos, quem hoje o Brasil, as pessoas, a cultura diz que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue nos revelando quem é Jesus. A palavra de Deus fala em João 17:3 que a vida eterna é essa: que nós conheçamos a Deus, único e verdadeiro, e a seu Filho quem enviaste. É uma jornada que começa aqui e ela vai de eternidade em eternidade. E nós não esgotaremos em conhecê-lo, porque Ele é eterno. Comece a orar. Comece a pedir que o Espírito Santo revele Jesus para você, cada vez mais. Não somente no ato, aquele do ato da conversão, mas algo progressivo, algo contínuo, algo que não acaba, que não cessa, que não acaba numa experiência. Tem pessoas que elas cessam o conhecimento de Jesus na primeira experiência, mas Deus tem mais para nós. Deus tem mais para a igreja Bereia.